Eu tô aqui no site TechLatest, né? Que é um site lá de fora. Deve ser. Leonardo é primo do Windows Latest? Deve ser. Deve ser da minha família. Latest, pessoal, é uma palavra inglesa que quer dizer mais recente, entendeu? É essa palavra aí. E a pronúncia correta é latest, né? Em inglês, obviamente. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Saiu nesse site aqui, saiu outros sites também. O seguinte, quer ver? Ó? Aqui, ó. Microsoft lança discretamente o Windows 11 para PCs sem suporte, que não atendem aos requisitos. Então, é uma matéria que esse site ele é bem renomado lá fora, tá? E aqui eles mostram aqui os destaques, ó. Usuários de PCs com TPM desabilitado ainda estão vendo ofertas de atualização para o Windows 11. Daqui a pouquinho já vou dar meu parecer. Primeiro estou mostrando para vocês aqui os fatos. Vamos ver também o Windows Latest. O Windows Latest tem uma opinião contrária ao pessoal aqui. Vamos ver. Aí ele mostra aqui, segundo destaque, ó. Esse modelo aqui da Lenovo, com Intel de 8ª geração, recebeu atualização apesar do TPM desativado. Estão afirmando isso aqui, tá, pessoal? Isso sugere uma falha na entrega de atualizações da Microsoft, repetindo incidentes anteriores. E eles aqui no decorrer da matéria, eles vão falar que eles fizeram testes realmente, tá? Eles de propósito desabilitaram. Isso aconteceu também em empresa. Então não é uma coisa assim, sabe? Uma coisa vaga que os caras estão falando. Porém, o pessoal aqui do Windows Latest, o que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque isso aqui aconteceu aí semana passada, tá? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não acredite, o Windows Latest também é um site de renome, tá, pessoal? Nas alegações de que o Windows 11 24H2 está sendo baixado automaticamente e oferecido aos PCs com Windows 10, que não atendem ao requisito do TPM. Um boato, o Windows Latest está afirmando que é um boato. Um boato vinculado por uma determinada publicação na mídia afirma que o Windows 11 24H2 agora é oferecido em PCs que não atendem ao requisito do TPM 2.0. E ele tirou aqui na minha face. Mas vamos lá. Aqui, ó. Não é esse o caso. E é provavelmente que o que acontece provavelmente é que aqueles que receberam a atualização sem ignorar o TPM já tenham ignorado o requisito sem saber por meio de algum aplicativo ou script de terceiros e não se lembrem de ter feito isso. O que o pessoal aqui do Windows Latest eles estão alegando? Eles estão alegando que, por exemplo, eles não estão tipo assim falando, não, o que o pessoal está falando é coisa da cabeça, é mentira. Não, eles estão dando a entender que pode realmente ter acontecido isso, só que nessas máquinas, com essas pessoas que aconteceu isso, provavelmente a pessoa, algum tempo atrás, ela já usou algum procedimento de pular os requisitos e não se lembra. E aí por isso que aconteceu dela receber a atualização. Essa aqui é a opinião deles aqui, tá? Ó, o Windows 11 ainda mantém os mesmos requisitos. Isso é verdade. Mantém, tá? Não existe nenhuma posição oficial da Microsoft falando, ó, nós estamos removendo os requisitos ou removemos o requisito do TPM 2.0. A partir de agora, as máquinas que não têm o TPM 2.0 vão receber aí a atualização. Não existe nada oficial da Microsoft. Aí ele diz aqui, ó, o Windows 11 ainda mantém os mesmos requisitos de hardware, incluindo Security Boot, TPM 2.0 e CPU mais recente, que é a 8ª geração, no caso da Intel, e até, no caso, 8ª geração para cima, né? E no caso, 4 GB de memória RAM, no mínimo, entendeu? Então, uns, né? Porque não foi só o site aqui,
no caso o TechLadies, né, que falou isso aqui, tá, pessoal? Tiveram outros sites lá de fora. Se eu não me engano, o Newin também falou, relatou isso aqui. E o que que acontece? Eu vou dar a minha visão por aquilo que eu já experienciei, tá? Deixa eu até trocar de tela aqui, ficar mais pertinho de vocês. Então, o que acontece? Eu, particularmente, não acredito que seja boato. Eu acredito que, de fato, de verdade, até porque não foi um site e não foram, assim, tipo assim, não foi uma pessoa que relatou isso aí, né? Teve mais pessoas. Teve até empresa entrando nesse meio aí, tá? Então, eu acredito que realmente tenha isso acontecido, e até porque, por exemplo, quando acho que foi ano passado, foi ano passado, no lançamento da 24H2, teve um membro aqui do canal BPV que ele pegou, entrou em contato comigo no privado e ele falou comigo: Leonardo, eu não entendi. A minha máquina não atende os requisitos e eu consegui instalar o Windows 11 24H2. Aí eu peguei, falei para ele, né? Falei assim: sério, cara? Tu conseguiu? Como assim? Mas tu usou algum procedimento para pular os requisitos? Ele falou: não, não usei nada. Eu simplesmente fui lá, fui fazer o procedimento padrão, né? Normal de instalação do Windows e ele simplesmente foi. E eu depois peguei, né? Eu indaguei mais ele, ele falou, me mandou os prints e tudo, tudo. E realmente aconteceu com ele. E ele estava recebendo, inclusive, atualizações da Microsoft, normalmente, entendeu? Então, o que acontece? Isso já aconteceu com esse membro do canal, aconteceu também com essas pessoas que relataram. Então, eu acho que o pessoal do Windows Latest, eles nem criaram uma matéria, tá, pessoal? Aquela mensagem que eu falei lá para vocês é notícia rápida. Deixa eu ver qual é o nome que eles botam aqui. Isso, notícias rápidas de hoje. Aí eles vão fazendo umas notícias assim, bem rapidinhas, né? Que tem só um texto ali, resumido e tal. E às vezes dessas notícias rápidas, eles até criam, eles criam uma matéria, que aí vai para baixo e fica registrado aqui e tal, mas eles não criaram matéria sobre isso, tá? E o que que acontece? É, eu acredito, tá, pessoal, que realmente não seja boato, que isso aconteceu de fato, de verdade, que esteja acontecendo, e por uma falha lá da Microsoft. Não que ela liberou, não que ela removeu os requisitos. Eu também não acredito nisso. Eu acredito que existem falhas, entendeu? Existem falhas como sempre existiram. Então, não é a primeira vez e eu acredito que não vai ser a última vez que uma pessoa que o computador não atende os requisitos consegue... se você analisar direitinho, acho que foi ano passado, foi ano passado, várias pessoas estavam recebendo mensagens de atualização para atualizar para o Windows 11, sendo que o computador dela não atende os requisitos. E tecnicamente, se a máquina não atende os requisitos, a pessoa não é para receber a mensagem lá para poder atualizar para o Windows 11, entendeu? Então eu acredito que tenha sido uma falha e aconteceu, e de fato essas pessoas receberam a atualização, muitas fizeram e conseguiram fazer, atualizou, mesmo estando com o TPM 2.0 desativado. Agora, fica a pergunta no ar, eu quero até que você me responda já aí no chat. Agora, será que isso realmente é um acidente de percurso? Ou a Microsoft está fazendo alguns testes aí para poder liberar de fato e de verdade o Windows 11 assim, sem os requisitos? O que você acha? Você acha que é isso? Será que a MS vai liberar mesmo? Então, pode ser, tudo é possível. A coisa, olha só, numa empresa como a Microsoft, você sabe que nada é definitivo. Então, existem muitas mudanças, até mesmo lá dentro, na equipe, enfim. Às vezes troca o CEO, então o cara novo que entra vem com outras ideias. Então acontece isso. Em todas as grandes empresas acontecem isso. Então acontece muito mesmo da Microsoft voltar atrás. Voltar atrás e não, pensar direitinho. Porque se você analisar direitinho, às vezes as pessoas, tá? Elas confundem muito. A gente vê muitas pessoas falando isso, tá? Por isso que eu tô falando para vocês. A pessoa pensa assim, tá vendo?
Então, se essas pessoas que não atendem os requisitos receberem e conseguirem instalar, isso prova que o Windows 11 roda na máquina. Não, mas isso já foi comprovado. Desde o lançamento do Windows 11, pessoal, que eu tenho falado para vocês aqui, eu tenho passado essa orientação, essa informação, que os requisitos, eles não têm a ver com performance e desempenho, eles têm a ver com segurança. Porque se fosse com performance e desempenho, aí sim, a gente poderia até aceitar o fato. De repente o Windows 11, por exigir realmente um hardware mais forte, não vai rodar numa máquina com um processador mais antigo. Mas não é o caso, nunca foi. Esses novos requisitos da Microsoft, o Security Boot, o TPM 2.0, são camadas a mais de segurança. Entende? Então tem a ver com a parte de segurança, não com a parte de desempenho do Windows. Então é óbvio, você pode ver que a Microsoft aí, desde que ela lançou o Windows 11, quantas são as pessoas que o computador não atende os requisitos e a pessoa está utilizando o Windows 11 até hoje sem problema algum. São inúmeras as pessoas. E assim, pessoal, pessoas que instalaram o Windows 11 em computador com processador de segunda geração, da Intel, segunda geração, você sabe o que é isso? E roda. Porque se você for lá nos requisitos oficiais da Microsoft para o Windows 11, você vai ver que a exigência lá de um processador de, acho que é 1 GHz, quer dizer, bem fraco mesmo. Então não é questão de performance. Entendeu? Obviamente, é da mesma forma como a pessoa que pula os requisitos, ela pulou, o computador dela não atende os requisitos. Não instala? Não funciona? Funciona. Mas ela tem aquelas camadas a mais de segurança? Não tem, entendeu? Essa é a questão. Agora, eu falo para vocês aqui agora, e já falei isso aqui em outras lives, em vídeos também, eu acho que a Microsoft ela deveria flexibilizar. Ela deveria, você lembra foi semana passada ou semana retrasada? Até aconteceu com a minha irmã, que eu falei com vocês, que eu mostrei até a imagem aqui, que quando ela pulou os requisitos, usando o aplicativo aqui do canal, o BPV1 Deploy, ela pulou os requisitos, só que não foi direto para a instalação, mostrou uma imagem primeiro para ela, uma imagem que a Microsoft estava mostrando para as pessoas lá atrás, lá no lançamento do Windows 11, que ela mostrou isso aí, lá em 2021. E ela está voltando a mostrar agora para as pessoas, que é um alerta. Ela reconhece, entenda, você está pulando os requisitos. Ela consegue enxergar que você está pulando os requisitos, que a tua máquina não atende os requisitos, e ela pega e bota uma mensagem assim, mostrando para você os riscos que você pode ter em prosseguir na instalação. Então você pulou os requisitos, ela mostra aquele alerta. Ela fala assim, teu computador não vai ter suporte, pode ter incompatibilidade, aquela coisa toda que a Microsoft fala, né? Compatibilidade, isso nunca aconteceu, a gente já sabe disso. Questão de tela azul também, não. Pessoal, muita gente está usando o Windows 11 de boa numa máquina que não é compatível. E o mais grave que ela sempre fala, que é que a pessoa pode ficar sem atualizações de segurança. Mas ela nunca fez isso. E acredito que nunca vai fazer, tá? Minha visão. Amanhã depois, ela depende da alô que faça. E, o Leonardo falou que não ia fazer. Não, eu tô dando a minha opinião aqui. Eu acho, poxa, desde 2021, ela falou, mas nunca fez. Entendeu? Tanto é que as pessoas que instalaram o Windows 11 em computadores não compatíveis estão recebendo atualização normalmente até hoje. E vão continuar recebendo. Então o que acontece? Aí, essa mensagem, tem a mensagem e bota lá. Aí ela tem um botãozinho, aceitar. Ou seja, você aceitar, você leu, entendeu. É como se você estivesse falando assim, não, eu reconheço os riscos, mas eu quero instalar assim mesmo. E você prossegue com a instalação. Mas essa mensagem só aparece quando você tenta pular os requisitos. E você pula realmente. Você vai instalar. Só que ela te mostra alerta. Aí eu falo para vocês, não era mais fácil ela mostrar essa mensagem para qualquer um? Independente se a pessoa está pulando os requisitos ou não? O que você acha? É o que eu penso. Vamos supor, a minha máquina não atende os requisitos. Aí eu peguei, criei lá o pendrive bootável, não fiz procedimento nenhum para pular os requisitos, aí vou prosseguir aqui com a instalação do Windows, aí automaticamente
ela identifica que o meu computador não atende os requisitos e mostra a mensagem para mim. Você quer prosseguir assim mesmo? É por sua conta e risco. Ah, eu quero, eu assumo o risco. E vou e sigo. Pronto. Gente, com certeza, a quantidade de pessoas usando o Windows 11 seria maior do que do Windows 10. Bem maior. Porque muita gente fala assim. Uma outra coisa que eu quero saber se você concorda comigo. Infelizmente, muitas pessoas alegam: ah, o Windows 11 ele não passou o Windows 10 ou chegou perto agora e tal, ficou sempre abaixo, mais pessoas usando ainda o Windows 10, que é uma realidade, é porque o Windows 11 é ruim, é um lixo. Eu discordo disso, em grau e gênero. A verdade é, aí eles fazem comparação com o Windows 7, na época do Windows 7 para o Windows 10. Mas eles se esquecem que, na época que tinha, o pessoal estava usando, a grande parte das pessoas estavam no Windows 7, né? Um gato pingado no Windows 8 e 8.1, enfim, e lançou o Windows 10. Quem estava no Windows 7, quem estava no Windows 8.1, poderia passar para o Windows 10 sem preocupação nenhuma, porque não tinha negócio de requisitos, não tinha empecilho. Uma situação totalmente diferente quando lançou o Windows 11. Porque quando lançou o Windows 11, veio a questão dos requisitos. Aí, obviamente, muitas pessoas que o computador não atendia os requisitos, essas pessoas não quiseram atualizar até hoje. Tem gente que até hoje não atualizou por causa dos requisitos. Eu mesmo tenho alguns conhecidos que não atualizaram para o Windows 11 porque o computador não atende os requisitos e ela não quer pular os requisitos. Você entendeu? Então, essa diferença de pessoas utilizando, obviamente, é por causa dos requisitos, que foi a grande diferença. Aí é até injusto você comparar com o Windows 7, porque na época, quem estava no Windows 7 passou para o Windows 10 e não tinha negócio de requisito. A pessoa só atualizou. Vocês entenderam o meu ponto de vista? Então é isso aí. Entendeu? O Marcelo Martins, o Windows 10 foi top, o Windows 11 também está. É verdade, gente. Eu utilizei o Windows 10, estou utilizando o Windows 11 desde o lançamento. Senti, se você me perguntar assim, Leonardo, você sentiu diferença? Não, para mim, a diferença é visual. Aí sim, recursos também, mas em questão de performance, de desempenho, para mim, que eu uso, entenda bem, eu não sou aquela pessoa, né? Eu, por exemplo, atualmente tem um joguinho que eu gosto de jogar no computador. O resto dos jogos eu jogo no Xbox, né? Eu jogo lá no console mesmo. Eu curto mais jogar no console. Mas tem um joguinho aqui que eu gosto que só tem no computador. Eu não fico medindo FPS para ver se tá maior, se tá menor. Eu não faço isso, sabe? É que nem, por exemplo, quando eu utilizo aqui, eu tô fazendo aqui, fazendo uma live aqui, transmitindo para vocês em 4K, uma qualidade boa para o YouTube. Então isso aqui requer bastante processamento, bastante hardware e tudo mais. Mas eu não estou aqui com um programa para ver se... Ah, peraí, tá melhor do que estava... Eu não faço isso. Eu vejo na performance. Está tudo funcionando? Então, beleza, tá bacana, pô. Entendeu? Até porque tem... Assim, eu respeito quem pensa diferente, tá, pessoal? Mas eu acho que às vezes entra um pouco de neurose nessa parte, né? Porque tem gente que às vezes vai jogar, a pessoa ela nem joga, a verdade é essa. Porque ela fica preocupada com FPS, quanto de memória está consumindo e tal, e fica lá, acaba, ela não joga, ela não vê o jogo, ela não se diverte. Aí não vale a pena, né? Então quem joga no computador, pelo amor de Deus, tira esse negócio de FPS aí e vai jogar o teu jogo. É simples assim. Então eu nunca fui, como que eu posso dizer, ligado nisso. Eu simplesmente uso. E as mesmas coisas que eu fazia no Windows 10, eu consigo fazer com perfeição no Windows 11. Então, para mim, cara, não tem diferença, entendeu? Então, beleza. Respeito a turma que gosta de fazer benchmark, fica fazendo teste. Deu meio ponto a mais. Estou exagerando, tá? Deu tantos pontos a mais, tantos pontos a menos. A diferença é irrisória. E até para jogo também, às vezes a pessoa pensa assim, ah, mas a não ser que, é que nem, eu já vou falar já da uma notícia, a notícia que é meio ruim para algumas pessoas, né? Inclusive foi confirmado pela Microsoft. Então, pessoal aí que
tá usando a 24H2 e joga jogos como Fortnite, ainda tá enfrentando problema, infelizmente, tá, pessoal? Tá tendo aí uma perda de performance, de desempenho. Isso aqui é fora parte, é quando acontece, entendeu? Mas não é regra, entende? Então é isso aí que eu penso, né? Ah, Adalberto, perfeito seu ponto de vista. Mas poxa, tem que ser prático, cara. É que nem se eu jogasse aqui, eu não vou ficar tal. Fernando Machado, olha, a diferença aqui foi coisa de 10 a 15 FPS e mais fluido, entendeu? Então tem pessoas que às vezes ficam se apegando ali. Lógico, quem joga competitivamente, mas e tem detalhe, tá? Às vezes a pessoa pensa assim, pensa que o sistema operacional é que vai ditar regra no jogo, é o que é o mais importante. E não é. O mais importante é você ter hardware. Às vezes a pessoa fica esperando milagre de sistema operacional. Aí é onde muita gente, pessoal. Desculpa até estar passando para um outro assunto, mas hoje a live nossa é de bate-papo, né? Mas assim, é uma verdade. Tem pessoas que às vezes, por essa, digamos assim, essa neurose, não, aí a pessoa acaba entrando em furada. Esses Windows aí misturados, eu ia falar misturado. Esses Windows aí modificados, Windows Game e não sei o que lá, que mais parece um Windows Frankenstein. Tá ligado lá no monstro de Frankenstein? Então, que cada parte dele era de um era de uma pessoa, né? Então é mais ou menos assim. E às vezes a pessoa pega e aí ela entra nessa coisa aí. E não sabe a procedência, porque aquilo ali é uma ISO modificada. Primeiro que legalmente já é errado, né? Porque lá no contrato de software da Microsoft, contrato de licenciamento, coisa que ninguém lê, né? Principalmente no Brasil, mas lá no contrato tá lá específico. Não pode, é proibido modificar. Entendeu? É nó. Ah, mas aí o produto é de quem? Na verdade, é aquela velha história: minha casa, minhas regras. Ué, se o produto é meu, eu coloco a regra que eu quiser. Se eu não quero que mexam no negócio, então, o direito que me assiste, poxa. Entendeu? Então, só que tem gente que. Aí, o que os caras fazem? Eles pegam a ISO do Windows, é uma ISO oficial, não deixa de ser oficial, original ali, é uma ISO verdadeira do Windows, e pega e começa a modificar. Aí tira isso, tira aquilo. E o problema não é o que tira, né? O problema é quando bota. Aí que a pessoa tem que ficar ligada. Muita gente, às vezes, pessoal, e esses camaradas são tão perversos, tá? Não estou generalizando. Não é todo cara que modifica isso que vai fazer isso? Não, pessoal. Eu estou falando em via de regra. E toda regra tem as suas exceções, tá? Mas o que acontece? Aí o que o cara faz? O cara é tão perverso que ele coloca, por exemplo, um worm, que é um vírus que, se ele infectar a tua máquina, se você tiver em uma rede de computadores, ele sai infectando tudo. É uma praga. Ele coloca, mas assim, ele não dispara muitas vezes de imediato, porque ele tem ele colocou ali um acesso remoto, sem que a pessoa perceba, ele consegue acessar a máquina, então ele vai deixando a pessoa. Mas a hora que ele quiser, ele aciona os negócios ali e prejudica a pessoa. Entende? Tem cara que faz isso. A pessoa, aquela falsa sensação de segurança, né? A pessoa pegou uma ISO modificada dessa, Windows Gamer 2056, Cyberpunk, não sei mais o que. Aí pega, aí o que ele faz? Não, deixa o cara usar, né? Pensar que tá tudo beleza. Quando ele pensar que ele tá bem, que ele tá tranquilo, eu vou e puxo o tapete dele. É isso que os caras estão fazendo. E o pessoal cai, entendeu? Aí o pessoal cai nessa, né? Aí depois vem, né? Porque aí a pessoa às vezes tem. O cara que joga muitas vezes tem canal. Aí o cara é hackeado, entendeu? Aí o cara. E pior que às vezes tem camarada. Porque você sabe que nem todo mundo entende de questão de segurança digital, de cibersegurança. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, ela pensa assim, vamos supor, ela instalou a ISO modificada, tá? Aí ela tá usando lá, tá achando mil maravilha, porque o cara não acionou nada e tá lá, tá beleza. Tá. Aí passou, então ela já descartou aquilo lá. Aí o que acontece?
Aí o camarada resolve prejudicar a pessoa, aí o que ele pensa? Aí ele não associa que o vírus que hackeou de repente o canal dele, ou uma conta dele, ou enfim, ou fez alguma coisa ali de ruim para ele não associa a ISO modificada. Ele vai associar alguma coisa que ele instalou recentemente no computador. Só que não foi aquilo que causou o vírus. Você está entendendo? E isso acontece também com o pessoal que gosta de craquear coisa, né? Gosta de baixar jogo pirata, baixa esses animes, né? Aí, filmes, essas coisas todas. E às vezes a pessoa pensa que aparentemente não aconteceu nada. Mas aí que mora o problema. Então, esse negócio de ISO, o Alisson está falando aqui, ó, ISO modificada é furada, o negócio é ser original do site da Microsoft. É isso aí. É isso aí. Né? Porque não é que deixa de ser uma ISO da Microsoft, entendeu? É uma ISO da Microsoft. Só que está toda adulterada. Entende? Está toda adulterada. E o problema dessas modificações, volto a repetir, o maior problema não é aquilo que se tira, que também às vezes dá problema, tá? Mas o maior problema não é o que se tira, o problema é o que os caras colocam. Aí que tem que ficar esperto, entendeu? E às vezes, muitas vezes, eu vi certos absurdos, tem camarada que a cara de pau chega no nível que é estratosférico. O cara chega ao ponto, na internet tá cheio aí, ó. Ele pega ISO, ele modifica e bota lá o Windows Gamer, Ultra Power, não sei o que lá, elevado à quinta potência do quadrado, Masterclass, não sei mais o que, e ainda cobra. E tem pessoa que compra. Gente, a ISO do Windows, para você baixar e tal, para você baixar no caso, ela é gratuita. Você baixa a ISO do Windows. Você entra lá no site, você baixa a ISO. Obviamente. Aí você instala e tal, você tem que ter a licença de uso, aquela coisa toda. Mas para baixar, é gratuita. Então os camaradas, eles têm a cara de pau de cobrar por uma coisa que nem pertence a eles, que eles nem poderiam fazer. Então, aí tem gente, aí quando você fala, tem gente que quer defender ainda esse tipo de coisa, né? É complicado, é complicado. Bom, mas vamos lá, vamos falar do outro negócio aqui? Deixa eu ver aqui, pessoal, como que tá aqui a nossa enquete. Ó, 65% aí deixou o like na mesma hora. 35% não tinha lembrado e deixou assim que lembrou, deixou. E ainda tem uma porcentagem aí que de repente está assistindo a live agora que não lembrou ainda e não sabia. Já deixou o like? Deixa o like aí, isso ajuda bastante aí o YouTube divulgar aqui o nosso trabalho, tá? Então a melhor maneira de você ajudar ao canal que você curte, que você acompanha, é você primeiramente acompanhar, né, o canal que você curte, é você deixar o seu like, você interagir, enfim, uma das maneiras aí, algumas maneiras, né, que você pode estar ajudando, tá? Deixa eu ver aqui como tá os principais fãs. Ó, a Aline BC ainda está em primeiro lugar. Segundo lugar está o Thiago Falcone, aí veio que veio. Ele está com 100 XP, a Aline está com 200. Tá? E em terceiro lugar, o Adalberto. O Adalberto estava em segundo, passou para terceiro. Mas isso aqui tudo pode modificar, tá, pessoal? Interage aí no chat. Eu já vou passar para o chat, que eu quero ver se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa assim, para a gente estar trocando essa ideia. Então pode mudar até o final. Agora, a próxima vez que eu olhar aqui os fãs, vai ser no final da live. Falou? Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui a outra notícia para vocês. Deixa eu ver aqui onde que tá. Tá aqui. Deixa eu trocar aqui de tela, rapidinho. Aqui, pessoal, saiu aqui no Windows Latest essa matéria aqui. Saiu 28, saiu hoje, né? Saiu agora há pouco. Ó, Microsoft confirma problemas de estabilidade no Windows 11 24H2. Lembrando, o Windows 11 24H2. Leonardo, estou na 23H2. Não acontece isso com você, tá? Para quem está na 24H2. Que afetam jogos e testa correções de desempenho. Então, ela também está testando correções aí de desempenho, tá?
Aí eles explicam aqui, pessoal, ó, a Microsoft agora admitiu discretamente problemas de estabilidade na 24H2 do Windows 11, após atualizações cumulativas obrigatórias recentes. Atualizações, no caso, cumulativas obrigatórias. Então ele está se referindo aqui. Aí eu não sei se foi um erro aqui do escritor aqui do site, né? Ou se realmente, se ele não errou, ele está se referindo aqui àquelas atualizações da segunda terça-feira do mês, que são as obrigatórias. Porque a atualização do final do mês, ela não é obrigatória, ela é opcional. Você baixa e instala se você quiser, tá? Mas enfim, independente de qualquer coisa, né? As recentes atualizações trouxeram esse problema aí. O Windows 11 24H2 é comparativamente melhor que as versões anteriores. Isso aí já fizeram teste, aquela coisa toda. Apesar que eu acho irrisório, porque a diferença de pontos assim, enfim, é muito mínima, né? A diferença de um para o outro e tal. Mas o pessoal gosta disso. Mas a implementação não foi exatamente tranquila, causou muitos problemas para alguns de nós, incluindo a tela azul da morte, mas ainda problemas surgiram, né, com as atualizações cumulativas subsequentes. Ó, descobrimos que atualizações do Windows apresentavam erros de instalação, como esse negócio de erro. Isso aqui que eu não consigo entender, pessoal. Vira e mexe, a Microsoft está falando a respeito desses erros aqui na instalação do Windows e não corrige isso, cara. Aí vem uma atualização que vem lá, a atualização que visa melhorar o Windows Update para corrigir erros e tal, tal, tal. Mas sempre tem gente enfrentando problemas. Quando vai fazer instalação via Windows Update, aparecem esses erros aqui, ó. Esse aqui, ou esse cara aqui, esse outro aqui também, o lateral direito, aí o zagueiro aqui também, tá vendo? Então, nunca corrige isso aqui. Toda atualização, todo mês, ó, para vocês terem uma ideia, todo mês eu atendo pessoas no WhatsApp, membros do canal, que falam, Leonardo, eu falho aqui na instalação, entendeu? E aí vai uma dica para vocês, tá? Eu passo isso aí constantemente no canal, passo também para eles. Toda vez que a Microsoft lança uma atualização, ela lança lá aquela página de patch note. Você sabe que toda vez que tem atualização do Windows, eu trago o vídeo aqui mostrando a página e deixo na descrição. Então, se deu, vamos supor, você foi atualizar pelo Windows Update e deu a falha para você, falhou lá, deu lá a falha na instalação. O que você faz? Você entra na página oficial da Microsoft, lá no patch note, e procura lá pelo catálogo. Aí você vai no catálogo dela, vê a KB direitinho, que você está querendo, que está dando falha no teu computador, que é a atualização, né, que chegou. Aí você vê a KB e baixa um instalador manual, autônomo. Então, baixando, você vai fazer a instalação pelo instalador, executa ele, faz a instalação, e ele não vai usar o Windows Update. Então, muitas vezes, ele atualiza o computador para a atualização mais recente que saiu e automaticamente corrige aquele erro que estava lá. Entende? Então é a melhor maneira de você se livrar desse problema aí. E a Microsoft não consegue consertar isso aqui, pessoal. Uma coisa impressionante. Aí ele diz aqui, ao tentar, também observamos que jogos como Fortnite reiniciavam os PCs aleatoriamente. E alguns usuários também relataram travamentos na barra de tarefas ao ativar o PC, né? Então, isso aí. Eu, por exemplo, não senti nada de diferença em questão de performance, de desempenho. Eu vi gente reclamando, pessoal, disso aqui, quer ver? Ó? Quando você abre aqui o explorador de arquivos, aqui, ó. Tá vendo esses, acho que 2 segundos que ele demorou? Acho que nem foi isso, né? Sei lá. É aquilo que eu falei, eu não sou paranoico, eu não vou ficar contando, né? Presta atenção. Eu vou abrir o explorador de arquivos aqui, ó. Abri. Ó, demorou um pouquinho, já carregou. Aí tem gente que reclama disso aqui, cara. É uma coisa assim... Cara, quando a Microsoft ela melhorou isso aqui, porque o que estava acontecendo, pessoal? Um tempo atrás, alguns meses atrás, tá? A Microsoft ela liberou uma atualização que ela corrigiu isso aqui. Eu até trouxe esse vídeo no canal. Que isso aqui estava demorando cerca de 10 segundos.
Eu também não via tanto problema assim, né? Mas assim, 10 segundos já são 10 segundos, né? Você imagina, você clicou aqui no explorador de arquivos, 1, 2, 3, o negócio carregando, 4, 5, 6. Então é complicado, né? Enfim, aí ela pegou e corrigiu, né? Só que o pessoal reclamou porque corrigiu, mas ainda não tá, ainda tá demorando 2 segundos. Uau, caramba, 2 segundos, vai acabar comigo isso aqui, cara. Olha, vai me atrapalhar de tal maneira, gente. Eu não posso mais usar o Windows assim, não, poxa, tá demorando, quer ver? Não pode, isso aqui vai me atrasar meu trabalho todo, ó. Ó, 2 segundos, não, que isso? Que mundo é esse? Gente, tem coisa que, sinceramente, é exagero demais. Mas, enfim. Então, vamos lá. Onde eu tava, até me esqueci aqui. É Fortnite, né? Então, principalmente pessoas que jogam esse jogo. Aliás, esse Fortnite tá dando problema no 24H2, acho que desde o lançamento, cara, da 24H2. É incrível também. Aí conserta umas coisas e depois vem outras e o negócio fica sério. Aí eles explicam aqui, a Fortnite e o CSGO também, né, que são jogos aí de FPS. Ó, mais especificamente, depois que a Microsoft lançou a atualização em maio de 2025, o Windows Latest observou que certos PCs estavam tendo desempenho mais lento, incluindo quedas de FPS em jogos como Fortnite e CSGO, tá? Aí, bom, eles estão aqui relatando coisas que aconteceram, mas vamos ver aqui mais para frente. Aqui, ó, problemas de instabilidade no Windows 11 e 24H2 foram causados por atualizações recentes. Aí eles vão falar aqui das recentes. Porque boa parte dessas coisas que a Microsoft corrigiu, mas você sabe, né? Tem coisa que a Microsoft corrige, aí daqui a pouco aparece um outro problema. Então, infelizmente, para quem utiliza o Windows, a pessoa ela tem que entender que é isso aí, pessoal. É isso aí. Nós vamos, por isso que daquela vez eu falei com vocês, é muito complicado, né, quando a gente fala certas coisas. Por quê? Isso não quer dizer que eu vou, por exemplo, eu chegar aqui e falar para vocês, ó, pessoal, o Windows 11 24 agora está muito bom, pode colocar aí, mas pode ser que amanhã não esteja, entende? Pode ser que venha uma atualização, mas agora, o bom, sabe o que é? É que a Microsoft, ela vai corrigindo. Ela vai corrigindo. Os problemas aparecem, mas ela vai corrigindo. Isso é só na 24H2? Não, isso sempre foi assim, pessoal. É que o pessoal hoje foca na 24H2 porque é a versão mais recente. Mas isso aconteceu no Windows 10, isso acontecia no Windows 7. A gente recebeu uma atualização e essa atualização, vamos supor, na época do Windows 7, vinha uma atualização que corrigia alguns bugs que estavam no sistema operacional. Aí corrigia, bacana, o pessoal ficava feliz e ao mesmo tempo ficava triste, porque essa mesma atualização que veio para corrigir alguns bugs, ela trouxe novos bugs. Aí tinha que esperar uma outra atualização, aí vinha corrigir os bugs novos e traziam novos. E sempre foi assim, você veja aí, é que o pessoal tem memória curta, mas sempre foi assim. Então mas vamos lá, vamos ver aqui, ó. Acontece que a Microsoft finalmente identificou a causa raiz. Uma boa notícia, hein? Ó, porque como eu falei para vocês, eles mesmos relataram aqui, fizeram tipo uma linha do tempo, são coisas que estavam sempre dando problema, aí corrigia, melhorava, e daqui a pouco ficava ruim de novo, né? Enfim, então, estão falando aqui que a Microsoft finalmente identificou a causa raiz, que isso aí, porque quando você identifica a causa raiz, você mata o problema. Em uma atualização do seu documento do seu suporte, né, do documento de suporte para o Windows 11 KB 506.26.60, uma atualização opcional lançada em 22 de julho, foi a recente agora, né, 22 de julho, no mês que findou-se agora. Findou-se não, a gente ainda está em julho, né, de 22. Foi a atualização aí, que inclusive veio uma semana antes, né, era para vir essa semana, veio semana passada. 22 de julho, que é a atualização opcional, a Microsoft confirmou que corrigiu os problemas de desempenho. Então, nesta última atualização, ela confirmou que corrigiu os problemas de desempenho. Abre aspas, para a Microsoft. Essa atualização aborda um problema observado em casos raros após a instalação da atualização de segurança de maio de 2025,
que segundo eles foi a atualização que trouxe todo esse transtorno aí, a de maio, e atualizações subsequentes, causando problemas de estabilidade nos dispositivos. Fecha aspas. Observou a Microsoft no documento identificado pela primeira vez pelo Windows Latest. Beleza. Vale ressaltar que a Microsoft não nos informa o que realmente causou os problemas. Isso aqui é de praxe, ela nunca fala. Ela fala que corrigiu, mas o que era? Não fala. Segredo de Estado. De desempenho. Mas, se você foi afetado, seu dispositivo pode ter parado de responder e, em alguns casos, ter parado de responder. Por exemplo, se você estivesse trabalhando no Word e alternasse entre aplicativos ou bloqueasse o computador, voltasse para a tela de bloqueio, o Word não responderia ao ser iniciado. Isso aqui é uma coisa que realmente quem fazia isso aqui, algumas pessoas eu vi na época pessoal relatando isso aqui, tá? Ó, da mesma forma, se você estivesse jogando Fortnite e alternasse entre a área de trabalho usando o botão iniciar ou Alt Tab, seu sistema pararia de responder ou ficaria mais lento do que o normal. Alguns dispositivos ficaram sem resposta e pararam de responder em cenários específicos, acrescentou a Microsoft, né, que ela pegou e relatou. Tal. Então a Microsoft lançou essa KB aqui, final 2660, com vários novos recursos, incluindo o recall, né, na Europa, né, e muito mais. Em nossos testes, o Windows Latest constatou que a guia início do explorador de arquivos agora está mais rápida, embora ainda demore aquilo que eu estou falando, embora ainda demore 2 a 3 segundos, como se isso fosse um problemaço também, né, meus queridos, caramba, para carregar. Em versões mais antigas demorava mais de 10 segundos, aí é um problema, mas 2 segundos, 3 segundos, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, aí é isso aqui que eles estão falando, tá, pessoal? Então, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, a Microsoft está testando a correção para problemas de estabilidade no Windows 11, KB 506.2660, que, como mencionei acima, é uma versão opcional. Isso significa que o patch não é baixado automaticamente. Depende, tá? Faltou aqui informar um pouquinho melhor. Depende, porque o que acontece? Deixa eu ensinar aqui para vocês. Apesar que eu sempre falo isso aqui, ó. Essa atualização do final do mês, que é opcional, se você fala assim, Leonardo, eu não quero que essa atualização seja instalada automaticamente. O que eu faço? Entra aqui, ó, no Windows Update, desmarca isso aqui. Tá vendo? Desativa isso aqui. O que acontece? Quando sai a atualização do final do mês, ela vai aparecer aqui, porém ela não vai baixar e instalar automaticamente. Ela vai aparecer e vai aparecer debaixo dela um botão escrito assim, ó, baixar e instalar. Só vai ser feito se você for no botão e clicar baixar e instalar. Entendeu? Agora, se você deixa isso aqui ativado, automaticamente, quando você verificar aqui, ele vai encontrar a atualização e ela vai começar a baixar e instalar direto, automaticamente. Entendeu? Então, aí você vê. É uma atualização opcional. Você pode sim... Leonardo, não quero atualizar essa atualização no final do mês. Tem problema? Não, não tem problema. Você pode deixar ela aqui. Aí, quando chega na atualização oficial da Microsoft, que é na segunda terça-feira do mês, aí todo o conteúdo dela vem junto com aquela atualização que aí sim é obrigatória. Aquela atualização da segunda terça-feira do mês... Não importa se está aqui, ó, se está ativado, se está desativado, enfim. Ela vai baixar e vai instalar automaticamente. Mas já não é mais um preview. Entendeu? Porque essa atualização do final do mês ainda se trata de um preview. Um preview público, porque já está no canal de produção. Antes essa atualização, ela estava nos canais Insider. E sim, né? Canais Insider, Canary, Dev, que é o Developer, Beta e Release Preview. Todos esses são canais Insider Preview, entendeu? Então é isso aí. Então fica esse bizu para vocês. Aí eles botam aqui, é uma versão opcional, isso significa que o patch não é baixado automaticamente, já expliquei para vocês que não é bem por aí. Mas você receberá essas correções quando a Microsoft lançar a atualização do patch
Tuesday, né, que é a atualização oficial da Microsoft de agosto de 2025. Em 12 de agosto, eles até botaram já a data aqui. Deixa eu confirmar se é realmente essa data que cai. Agosto, né? Agosto, segunda, terça-feira. Exatamente, dia 12 está certinho aqui. Entendeu? Então, assim, essa atualização, ela trouxe essas correções, né? Eu até pensei aqui, pessoal, pensei que essa atualização, ela tinha na verdade, causado problema, né? Mas não é o que parece aqui. Parece que ela trouxe correção para esses problemas, entendeu? Parece que é isso. Mas assim, ela está falando aqui, que a Microsoft confirma, né? Não, eu acho que ela também trouxe estabilidade. Ela corrigiu algumas coisas, mas causou outras. Parece que é isso aqui. Eu confesso para vocês que eu li aqui e não consegui entender. De repente você coloca aí. Mas parece que é isso. Mas independente, né? Aí vai o meu bizu. Leonardo, eu tô aqui, eu jogo Fortnite, tô tendo problema aqui depois que eu fiz essa atualização do final do mês. O que que você faz? Você vem aqui, ó, menu inicial do Windows, configurações, aí vem aqui em Windows Update, histórico de atualização, desce a paradinha aqui, ó, desinstalar atualizações, aí vai aparecer ela aqui, tá vendo? Aqui, ó, é a última aqui, tá vendo? Dia 22/7, tá vendo? Ó, AKB 506 2660. Vamos supor que eu esteja enfrentando algum tipo de instabilidade que está me atrapalhando e não sei mais o que e tal. O que que eu posso fazer? Poxa, ficou assim depois que eu atualizei. Você vem aqui, ó, desinstalar. Desinstalar ela. Simples assim. O que que acontece muitas vezes, pessoal? Essa atualização do final do mês, às vezes ela tem alguns bugs. Por se tratar ainda de um preview, ela tem alguns bugs que quando a Microsoft, vamos supor, se você não atualizou, não fez ela no final do mês, quando sai a atualização oficial na segunda, terça-feira do mês, ela já vem já com a correção. Então ela não vai mais causar o problema. Entendeu? E como eu falei, você pode deixar de fazer essa atualização no final do mês? Pode, porque trata-se de um opcional, não é atualização de segurança, então você não vai estar correndo risco nenhum. Você vai só estar adiando. Ao invés de você receber os benefícios dela aqui no dia 22, né? Que no caso aqui de quem fez a atualização, você vai receber, como eles falaram aqui, ó. Cadê? No dia 12 de agosto. Dia 12 de agosto ela vem aí dentro do Patch Tuesday, junto com a atualização de segurança para todo mundo de forma obrigatória.